Irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Como vos disse no início, o Pai ama, o Filho é amado e o Espírito é o amor. Estejam atentos à oração dos fiéis, porque termina a orar pelo Pai. Aliás, a orar ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Nós iniciamos a Eucaristia invocando a Santíssima Trindade e assim também o sacerdote ou o ministro consagrado nos concede a bênção de Deus, invocando novamente a Santíssima Trindade. Da primeira leitura, tirado do Êxodo, Deus mostra-nos a forma como Ele quer comunicar conosco. Ele quer ter um encontro conosco. Porque este mesmo Deus não precisou de matéria. Este mesmo Deus, por si próprio, quis nascer do seio materno, quis nascer de um útero, que é o lugar onde sai, que é o lugar, por excelência, do ser humano também. Este mesmo Deus que desejou ser homem em Jesus Cristo, Ele é o Pai, e o Espírito que faz com que também Maria concebe o Filho de Deus. A manifestação de Deus como Criador de todas as coisas. O Filho é a razão pelo qual todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada teria acontecido ou teria tido ou sido feito. E este mesmo Espírito que é aquele que é o operário que realiza todas as coisas desejadas pelo Pai e que são concretizadas no Filho. Ele concretiza a obra salvífica de Deus. Vejamos alguns pontos da primeira leitura. Deus é aquele que deseja encontrar com a comunidade. Deus desce da nuvem, Moisés sobe ao monte e dá-se um encontro. Nós precisamos subir para encontrar com Deus. Para formarmos uma comunidade, precisamos de ter um encontro com Deus. O que significa que sem Deus, nós não vivemos em comunidade. Banindo Deus da nossa vida, a nossa comunidade é outra coisa. Mas não é comunidade cristã. Porque Deus precisa. E reparem, Moisés levantou cedo. Nós levantamos cedo para ir à missa? Ou muitas vezes preferimos ficar na cama para ir à missa à noite, ou então, que depois já estamos cansados e nem sequer vamos, porque damos desculpas. Amanhã e segunda-feira já não dá jeito para ir. Por quê? Porque muitas vezes o encontro com Deus, ou o nosso encontro com Deus, é quando nos dá jeito, quando nos convém. Deus não nos faz isso. Moisés, e nem quer isso. Moisés pegou nas duas tábuas, seguiu a ordem de Deus, subiu ao monte para encontrar com Ele. Para que Ele, Deus, escrevesse as normas, as leis, que é a lei do amor, para reger o homem, para disciplinar o homem que vai segui-lo. Moisés obedece. Nós obedecemos antes a Deus ou aos homens? Eu dou um exemplo muito prático e muito simples. Cada um que tire a sua conclusão. A nossa obediência a Deus foi posta à prova no tempo de Covid-19. Eu diria que perdemos feio. Porque obedecemos às autoridades, devemos obedecer, mas colocamos as leis humanas acima da lei de Deus. Se amássemos melhor e amássemos mais em qualidade, de certeza que muita coisa que aconteceu não aconteceria. Basta ver a presença assídua dos cristãos na igreja. Neste gesto de subida de Moisés e descida de Deus, temos um encontro. Deus precisa de nós para encontrar conosco. Sem nós, como é que Ele há de encontrar? Deus quer relacionar conosco, contactar com o seu povo, e Moisés é intercessor e é líder. Nós precisamos sempre de alguém que interceda, alguém que lidere alguma coisa para nos orientar,
para nos mostrar como é que podemos fazer o caminho, porque com quem fazemos o caminho sabemos, apenas muitas vezes não fazemos. Com quem? É Deus. Mas alguém precisa orientar-nos, alguém que recebe a orientação de Deus e que nos ajuda. Porque este Deus é bondoso, é clemente e é compassivo. 4 aspectos ou 4 súplicas que revelam quem é Deus nesta passagem e neste encontro de Deus com Moisés. Deus é aquele que caminha no seio do seu povo, e aquele que liberta o povo do Egito e conduz à terra prometida, conduz à vida plena, à vida da liberdade. Deus é aquele que aceita caminhar com o povo, não pelo mérito do povo, mas porque Ele é amor. Ele quer amar o seu povo. Deus é aquele que perdoa os pecados e orienta o povo para o caminho da vida livre. Ele não quer ver-nos presos ao pecado e às coisas da vida, a não ser que sejam aquelas que Ele proporciona ou providencia. Deus é aquele que, sendo dono e senhor do universo, aceita receber em herança um povo que é fraco, é pobre, é sofredor e é pecador. Apesar dos nossos pecados, Deus nos quer bem e Deus quer estar sempre conosco, porque Ele é bondoso e é compassivo. Que não tenham medo de levantar cedo para louvar a Deus. Que a preguiça não fale mais alto, nem o comodismo fale mais alto, mas que a vontade e o querer sair que fale mais alto. Do Salmo temos o capítulo, a parte final, ou uma parte, nem final, digamos quase no meio do 3º capítulo do livro de Daniel, os 3 jovens na fornalha ardente. Isto mostra-nos claramente quem é Deus. Se alguém vos perguntar quem é Deus, o que responderiam? Pensem vocês. Responderiam o que o Padre diz? O que leem nos livros? Os que vossos avós e os pais falaram? Ou a experiência que cada dia fazem com Deus? Quem diz Deus, diz o Filho e diz o Espírito Santo, que muitas vezes não se fala, nem se toca, nem sequer lembramos muitas vezes que o Espírito Santo existe e que o Espírito Santo é aquele que nos vivifica, é aquele que nos ajuda a caminhar na santidade. Esta oração, que é um cântico de louvor que mostra a imagem ou mostra a pessoa de Deus que realiza grandes maravilhas e age com misericórdia, porque Ele perdoa. Paulo, no final da 2ª carta aos Coríntios, dá-nos uma lição belíssima. Reparem que depois da invocação da Santíssima Trindade para a missa começar, o sacerdote saúda a Assembleia celebrante, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. É pela graça e é pelo amor que podemos comungar o Espírito para podermos celebrar. Tudo o que celebramos está à volta da Santíssima Trindade. Vejamos, porque Paulo diz-nos e mostra-nos que Deus é comunhão que se manifesta na comunidade cristã. Que tipo de comunidade? E a comunidade que vive na graça de Deus, com o amor do Pai e comunga com o Espírito. Caso contrário, é uma comunidade que está pronta a falir, vai à falência, fracassa, porque a Trindade não está ali presente. Aquele que comunga, que une, não está aí presente. Estando presente a Santíssima Trindade, dificilmente a comunidade vai abaixo. A prova temos. A Igreja tem sido atacada séculos e séculos e no nosso tempo, com ideologias, com a inteligência artificial, não é má, mas quando é mal usada, sai mal. E a Igreja permanece de pé. Por quê? Porque tem a Santíssima Trindade. Não havendo uma das pessoas, a Igreja pode cair, mas como é fundada por Deus, com o seu amor, por seu amor e para amá-lo, não cairá. 2 pontos importantíssimos, que é o beijo fraterno e a saudação trinitária.
nesta carta, nesta parte final da carta aos Coríntios, que a primeira parte, esta parte que Paulo faz as recomendações. Isto revela o rosto da comunidade cristã, as suas características, a alegria. Paulo alerta e pede, reparem, sede alegres. Nesta alegria que é o fruto do tempo messiânico, o Messias que nos chama à alegria. A busca da perfeição. Trabalhai pela vossa perfeição, diz-nos São Paulo. Ser comunidade é um constante caminhar. Nós devemos caminhar para a santidade. Não podemos deixar ficar pelo tempo. É ir. Depois, o encorajamento mútuo. Animai-vos uns aos outros. Encorajai-vos uns aos outros. E este encorajamento contribui precisamente para a superação das dificuldades em vista do bem comum. Quando deixarmos o egoísmo, a indiferença, a inveja, a preguiça, o bem comum fala mais alto. Até diria também o comodismo. O bem comum falará mais alto. Paulo diz-nos, vivei em paz. Esta paz que não depende da eliminação de conflitos ou a ausência, mas superar os conflitos e ser solidários. Quem é alegre, trabalha pela perfeição e vive animadamente, nunca faltará paz no seu coração. Nós queremos a paz no mundo. Eu pergunto e tenho perguntado sempre, estamos a educar os nossos filhos em casa na paz? Somos promotores da paz na família? Vou à missa, mas quando chego no almoço, cada um ao seu telefone, e às vezes é pancadaria que ninguém senta na mesa juntos para comer. Porque um está a jogar, outro está a fazer a comida, ou a escrava está a fazer a comida. O que acha que é super potente, é super homem, fica sentado à espera que tudo venha chegar aí. Só falta dizer, ponha-me na boca. Nós precisamos agir, e agir com consciência cristã, com a moral cristã. Não é agir com a moral do mundo, porque o mundo não nos ajuda. O Evangelho de Jesus é muito claro. Num segundo ponto, aliás, ainda a saudação fraterna, porque nós precisamos saudar uns aos outros. Ele diz-nos, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Aqui apraz-me dizer algo que muitas vezes nota-se. Às vezes estamos mal um com o outro. Era momento propício na missa sentar ao lado de alguém que eu sei que não gosta de mim, para provocar o momento de um abraço de paz, no momento que Nosso Senhor nos diz, abrace antes de dirigir à frente para comungar. Abrace o teu irmão. Experimentem fazer isso. Se alguém não corresponder, vocês já fizeram a vossa parte. É ficar ao lado de alguém que vocês sabem que à partida não se dão. Se nem na missa nós não andamos, o que é que andamos a fazer? Estamos a trabalhar para que isso aconteça nas nossas comunidades? A saudação trinitária, que é o que eu vos disse, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dom da vida. O amor do Pai, que é a iniciativa do Pai em enviar o seu Filho para nos salvar, para nos ensinar a amar. A comunhão do Espírito Santo, que assenta, organiza e reforça os cristãos a agir solidariamente, viver em comunhão, em união. A missa termina e ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Durante a missa, se não formos capazes dos momentos que podemos pedir perdão a Deus, que nos dê o Espírito da paz, saímos da missa igual ou pior do que antes de entrar. Quem vem à missa para celebrar, nunca deverá sair da mesma forma ou pior do que entrou. Deverá sair melhor. Por quê? Porque é um enviado da paz. E tem a missão da paz com ele, ou com ela. Se na primeira leitura vemos Deus a caminhar com o povo, a perdoar os seus pecados,
a tomar parte na vida do povo e tomar o povo como herança, apesar de ser fraco e apesar de ser pecador, aqui vemos um Deus que supera, que vence os limites da condição humana. Deus que não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Ele, Jesus Cristo. Esta salvação também requer uma condição aqui, que acredite no nome dEle. Não é só acreditar, eu cá tenho a minha fé. Eu diria, é mais fezada do que fé. Porque a fé é dom de Deus. É uma virtude teologal. Ele põe no nosso coração. Não é minha fé. A fé em Deus requer o testemunho, requer que aquilo que eu digo com a palavra, que seja vista por mim, por Deus e por outros, pelas obras. A solidariedade, o amor fraterno, a comunhão dos bens, a partilha dos bens, a defesa do bem comum. Ainda bem que o Papa escreveu esta encíclica, para nos ajudar a salvaguardar a vida humana, que hoje desbaratamos até os animais, pomos acima dos homens. Mas a única criatura que é criada à imagem e semelhança de Deus é o homem. Se existe algum outro, digam-me e mostrem-me, que eu não conheço. É importante percebermos que a salvação de Cristo não discrimina pessoas, porque precisam dela. E ao precisar dela, todos têm acesso mediante a fé, que nele que é a fonte inesgotável do amor do Pai, que é conduzido pelo Espírito. Deus precisa do nosso acreditar. Não é que Ele tenha necessidade. Nós é que necessitamos de Deus. Mas Ele também tem a necessidade de ver o seu Filho a caminhar no caminho que Ele traçou. João diz-nos, porque ele está a falar com Nicodemos, como sabemos, que é uma autoridade, que por medo dos colegas foi ter com Jesus à noite, porque ele ainda não conhece, não sabe. Por isso Jesus diz a ele que precisa nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito, do amor e do Espírito. Nós procuramos em cada Eucaristia, procuramos nascer de novo, para sermos nova criatura quando saímos de porta para fora? Com que amor é que nós amamos os outros? E o amor que é vista com os dentes à mostra e depois com os punhais às vezes às costas? Ou é o amor que há no nosso coração que está adormecido, que precisa ser acordado? Acordem e amem uns aos outros. Ponham um sino em cima do coração, meu coraçãozinho, acorda, estás a dormir demais. Precisas ser conhecido por mim, por Deus e por todos. Nós precisamos acordar, porque eu creio e tenho a sensação que dormimos muito. Possivelmente a começar por mim. Esta vida em Deus provoca-nos e Deus precisa da nossa decisão. A decisão é nossa. Conosco, Ele caminha, não nos julga, mas Ele quer julgar-nos também, porque Jesus mostra-nos que o julgamento é do Pai. Nós precisamos deste amor. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Que tipo de acreditar em Deus temos? Deus é aquele que caminha com o seu povo, é amor e fidelidade, e aquele que traz para dentro de cada um de nós o seu projeto de liberdade para as nossas vidas. Ele quer ver-nos livres, não dele, livre das coisas que nos impedem de tê-lo no nosso coração, que nos impede de acreditar que só nele temos a salvação. Das coisas que nos impedem de fazer um encontro como Moisés fez com ele. E assim também como Paulo nos chama a atenção, que o corpo de Cristo nos chama à comunhão
e a solidariedade perfeitas mediante a comunhão do Espírito com o Pai. Todos devemos fazer isso. Acredito, e sei que acreditam também, que Santo Antônio tinha, mais do que devoção, tinha uma predileção à Santíssima Trindade. Tanto que ele amou, mostrou a sua solidariedade, mostrou pela sua pregação, pela sua forma de viver, pela sua simplicidade, o amor com que o Pai o amou, o amor com que o Filho o ajudou para dar uma resposta e o amor com que o próprio Espírito o conduziu para fazer as suas pregações, que são autênticas, porque ele falava em nome de Deus. Santo Antônio, que é cavaleiro de Cristo. Nós somos cavaleiros de quem hoje? Pedimos tanto a Santo Antônio, o que é que nós pedimos a ele? Será que ele nos concede? Vai ao Pai pedindo aquilo que nós pedimos? Não esqueçamos que Nosso Senhor nos disse que nós não sabemos pedir. Santo Antônio, como soldado das cruzadas, aliás, soldado das cruzadas, Martinho, pai de Santo Antônio, sonhava ver Fernando, hoje Santo Antônio, armado cavaleiro, grande ideal do jovem medieval. Para sua surpresa, Fernando quer seguir carreira religiosa. Tudo bem, pois na Idade Média, um jovem nobre ou era cavaleiro ou se tornava monge. Ou um ou outro. E hoje, temos esta possibilidade? Porque muitas vezes, quando alguém decide ir para o seminário, alguns dizem, é melhor ir trabalhar. És o único filho. Então por que os pais só têm um? Claro, para poder ter espaço para cães e gatos. Para poder ter espaços para outros bichos, em vez de ter os filhos. Que é dom de Deus. Somos filhos pela graça de Deus. Devemos tê-los também para dar graças a Deus. Quem puder ter, que tenha, porque nunca ficará só. Aos 15 anos, Fernando ingressa no seminário da Ordem dos Cônegos Regulares ou Regrantes de Santo Agostinho, que tinham estabelecido perto da cidade, aqui perto de Lisboa. 2 anos depois, conclui a filosofia. Pede para ser transferido para Coimbra, capital portuguesa de então, onde a Ordem dos Agostinhos tinha um mosteiro de Santa Cruz. O motivo principal era a disciplina e o silêncio. Em Lisboa, as visitas eram facilitadas. Não se respeitavam muito as regras da vida religiosa. Muitas vezes vêm por laços familiares, não ajudam, às vezes atrapalham. Infelizmente. Em Coimbra, os estudos são sérios e o ambiente favorece o ideal de Fernando, trabalho e oração. Adquire uma grande familiaridade com a Sagrada Escritura, por isso ele é conhecido como digam, doutor da Igreja, trombeta do Evangelho, um dos nomes que ele tem. É bom lembrar que naquele tempo se aprendia a ler com a Bíblia. Hoje aprende-se a ler com o telemóvel. E mesmo assim fracassa. E como não existia papel, hoje existe só o dedo para teclar. Após se aprender a ler, decorava-se o texto. Hoje, uma frase completa de 15 palavras para aí, já não lembramos. Mas se alguém mandar-me um nome mau, eu fico com este nome para a eternidade. Mas a palavra de Deus, não. Eu dou um exemplo. Podem ir dizer, o padre falou muito bem, falou muito bonito. O que é que ele disse? O que é que te encantou na palavra dele? Já não dizemos. Mas se eu disser uma palavra feia, a carapuça enfiada ali, isto nunca mais acaba, porque a pessoa vai continuar a lembrar sempre. É importante
tentarmos fazer a memória de recordar as coisas boas. As coisas más, não precisamos dela. Se há fardo, se há objetos que não devem estar na nossa bagagem, ou são as coisas más. Principalmente as palavras que não nos ajudam a enriquecer a nossa alma. Como Fernando tinha memória excepcional, hoje nós esquecemos rápido. Adquiriu um conhecimento extraordinário da Sagrada Escritura. Ele cita nos seus escritos mais o Antigo Testamento do que o Novo. Dominava a leitura, dominava também a Sagrada Escritura. Concluídos os estudos regulares, Fernando é ordenado sacerdote, mas continua especializando nos estudos bíblicos. Certo dia batem à porta do mosteiro 5 jovens frades, descalços, pobres, que pediam esmola em forma de comida. Fernando os atende e pede que entrem e participem da mesa comum. Hoje nós não temos mesa comum. Basta que nos apareça um estranho, voltamos as costas. Não esqueçamos que Deus pode nos pôr à prova com um mendigo, com aquele que está todo esfarrapado, com aquele que não gostamos dele. É para nos ensinar a amar. A amar aqueles que são pobres, que são desvalidos, vulneráveis. Conversa com muitos fiéis, muito com os freis, estes que são os 5 mártires de Marrocos: Otto, Bernardo, Acúrcio, Adjuto e Pedro, que mais tarde impulsionou o desejo de ser franciscano e torna-se Frei Antônio. Fernando descobre que se preparavam para serem missionários em África, Marrocos. Moravam no convento de Santo Antão dos Olivais, ali muito perto de Santa Cruz. Fernando se interessava por tudo o que falavam e aproveitava para visitá-los no convento. Aí eu diria que é o namoro. Hoje como é que se namora? É pela rede social. Também casa-se por ali, muito mais cedo separa-se pela rede social. Porque toda a vida familiar está na rede social, infelizmente. Fernando, ao interessar por isto, visita o convento. Fica sabendo que os frades são de uma ordem fundada anos atrás por São Francisco de Assis. Sua espiritualidade era viver a pobreza sem nada de próprio e em castidade. Não tinha conventos e se sustentavam com esmolas. Isso tudo para anunciar a palavra de Deus. Jovens de toda a Europa estavam fascinados com este ideal. O ideal que é precisamente professar a regra, viver o Evangelho sem nada de próprio e em castidade. Fernando viu frades partirem descalços a pé rumo a Lisboa, onde embarcariam para Marrocos. Toca-lhe o coração a disposição destes jovens missionários tão pobres e tão felizes. Hoje somos pobres, muitas vezes mal agradecidos e infelizes. Por que somos infelizes? Porque muitas vezes temos a ganância. Porque muitas vezes estamos secos de Deus. Santo Antônio ensina-nos que a face, ou a Santíssima Trindade, é a face do Pai. Este é o ensino. O compromisso para hoje é sermos sinal da realização do Evangelho. O Evangelho vivo, que é Jesus Cristo. Não a maneira dos homens, mas o Evangelho que é o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio.